Olá, gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus que se encontra no livro de Samuel, versículo 11, que diz que: E disse Samuel a Jessé: Acabaram os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia, manda chamar, porque enquanto não chegar, não nos assentaremos à roda da mesa. O profeta Samuel ele foi designado por Deus para ungir um novo rei para Israel. Ao chegar na casa de Jessé e uma multidão de filhos, Deus realmente falou com ele que não seria nenhum dos fortes guerreiros que Jessé tinha, mas sim um pequenino chamado Davi, um pastor de ovelhas. Davi estava com o rebanho do seu pai, apacentando. Chamaram Davi e o profeta Samuel derramou sobre a cabeça dele o azeite, fazendo dele, naquele momento, o novo rei de Israel. A pergunta que eu faço para você: quanto tempo demorou do dia em que Davi foi ungido por Samuel até o sentar do trono de Israel? Muitos anos se passaram. Talvez no meio dessa caminhada, no período entre esse tempo, quantas vezes Davi pensou em desistir? Quantos perigos ele teve de morte? Quantas vezes a sua vida foi colocada em risco? Até mesmo o rei Saul por muitas vezes tentou matá-lo. E Davi teve muitas oportunidades de questionar a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me prometeu o reinado e eu estou aqui à beira da morte, passando por perigos, passando por coisas terríveis e traições. Na minha e na sua vida não é diferente. Quando Deus promete alguma coisa para você, existe um tempo de maturação para que a promessa dele aconteça na sua vida. Você pensa que Davi não pensou em desistir? Eu tenho certeza que muitas foram as vezes que Davi pensou em desistir. Davi passou fome, Davi foi perseguido, Davi foi preciso morar no deserto, porque foi perseguido fortemente pelos valentes de Saul. Davi morou em cavernas, Davi conheceu aquele deserto como ninguém. Cada vale, cada deserto, cada caverna daquele momento, daquele lugar, ele conhecia muito bem. E por que ele teve que passar por tudo aquilo? Por que ele teve que sofrer? Porque lá na frente, Deus mostraria para ele o que faria com ele através daquilo. Quando Davi tomou posse do reino de Israel, ele enfrentou muitas guerras. E todas as guerras, a grande maioria delas, ele venceu no deserto. Ele levava os seus inimigos para o deserto. Por quê? Porque o deserto ele conhecia muito bem. No deserto ele podia surpreender todos os seus inimigos, porque Deus fez ele conhecer o deserto como a palma da sua mão, porque lá ele passou por lutas, por dificuldades, porque lá ele foi perseguido por Saul e por todos os seus inimigos. Assim é na minha e na sua vida. Talvez você esteja no meio entre você ser ungido, entre você receber a promessa e o cumprimento dessa. Talvez você esteja pensando até em desistir da promessa, do sonho que Deus projetou para você. Eu quero dizer para você que todas as lutas, todas as tribulações que você tem passado nesses dias são para fazer de você lá na frente um homem muito mais preparado para enfrentar tudo aquilo que Deus tem de grande para a sua vida. Não desista dos sonhos de Deus, porque Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que Ele jamais chega atrasado. Nada foge do controle de Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Se você ama Deus e se você é chamado por um decreto dele sobre a sua vida, eu quero encorajar você a não pensar em desistir, porque Davi provavelmente também pensou em desistir, mas Davi não desistiu, porque Davi tinha um chamado, Davi tinha uma promessa e ele fez valer o chamado e a promessa de Deus na vida dele. Seja como Davi, seja um valente de Deus nessa terra e faça cumprir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Honre ao Senhor em tudo que você colocar a mão. Seja fiel a Ele, porque Ele é a pessoa mais interessada em abençoar, em fazer de você um grande homem e uma grande mulher. Não permita que o inimigo, as vozes que soam aos seus ouvidos, façam você desanimar, se abater, pensar em voltar atrás. Não, Deus irá cumprir no cronos, no tempo dele, todas as promessas na sua vida. Basta você querer, basta você ser fiel a esse chamado, permanecer.
para que tudo aquilo que Ele tem para a sua vida se concretize. Eu profetizo sobre a sua vida neste dia um tempo de milagre, um tempo de renovo, um tempo onde as suas forças serão acrescentadas novamente para que você possa chegar aonde Deus quer na sua vida. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique com Deus.